convite e pediu para ficar agora à noite. Ele está acompanhado da esposa dele, a Marcela. Coloque-se em pé. Ele pediu. Deus é bom, não é? Vocês vão ver o Luiz mais de perto depois, vão saber porque que Deus é tão bom com ele. Vem aqui, vamos orar com o Luiz, pedir a Deus esteja o abençoando e usando grandemente nessa noite. Vamos orar? Pai, nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, pela forma que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E assim, ó Deus, nós cremos na palavra do Senhor pregada, ela entra nos nossos corações, traz vida a cada um de nós, e a Tua palavra nos diz que ela não voltará vazia. E assim como instrumento nas Tuas mãos, Deus, está o Luiz nesta noite, ó Pai. Então, Senhor, seja com ele, o abençoando, o consagrando, na unção do Senhor, para que cada palavra dita seja do Senhor, ó Pai, para louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Boa noite a todos. A minha esposa é para você perceber que Deus ele é muito gracioso, né? Então é você exaltar mais a Deus ainda. Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Bom, eu vou ler o versículo 1 e o 2, e eu vou pular para o versículo 11, e você me acompanha. Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2, e em seguida o versículo 11 em diante. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Verso 11, continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou-o para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandas matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho,
Tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Ó Deus, mais uma vez eu te agradeço, ó Pai. Te agradeço pelo privilégio que o Senhor me dá de estar aqui nesse dia, para poder, ó Deus, expor as Escrituras. Eu peço, ó Deus, que o Senhor me dê a graça de poder fazer isso, ó Deus, da melhor forma possível. Ó Deus, com o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja fazendo algo na vida das pessoas que estão aqui. Eu peço, ó Deus, que as pessoas aqui esqueçam de mim e lembrem da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro ao Senhor. Amém, Pai. Bom, ao longo desse ano eu tenho pensado muito a respeito de qual é a situação e quais são os desafios para a igreja evangélica brasileira. E quando eu começo a listar os desafios e as preocupações que chegam até nós, líderes evangélicos, eu começo a citar várias coisas, do tipo, a igreja evangélica precisa orar mais, a igreja evangélica precisa ler mais as Escrituras, a igreja evangélica precisa se envolver mais com o trabalho, se envolver mais com missão. Mas se tem uma coisa que eu acredito que no contexto evangélico tem faltado, é um amor pelo Evangelho. Nós podemos orar, nós podemos ler as Escrituras, nós podemos fazer missões, mas o que falta realmente é uma paixão pelo Evangelho. Quando eu penso nisso, me vem uma pergunta, e eu gostaria que você pensasse a respeito dessa pergunta, que é a seguinte: nossas vidas, igrejas e ministérios refletem a nossa confiança exclusiva e absoluta no Evangelho? Será que as nossas vidas, a nossa família, o nosso dia a dia, reflete uma confiança exclusiva, absoluta no Evangelho? Isso me faz pensar a respeito de 3 verdades bíblicas. A primeira verdade bíblica, eu diria que, a respeito do Evangelho, é que antes do Evangelho alcançar aquele que o ouve, ele transforma o próprio mensageiro. Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que antes do Evangelho alcançar outras pessoas, ele alcança primeiro aquele que vai transmitir o Evangelho. Eu percebo isso quando eu olho, por exemplo, João capítulo 4, a mulher samaritana. Jesus, ele encontra com aquela mulher, ela vem com uma visão restrita a respeito de Jesus, porque ela diz, me dá água. E Jesus diz, não, o que eu tenho para oferecer para você é algo muito maior, eu tenho para oferecer para você a água da vida. E então aquela mulher, ela fica de frente a frente com o Salvador, e Jesus depois revela a ela que é o Messias, e ela sai correndo, contar para toda a vizinhança, que ela encontrou um homem que fala a respeito dela, aquele que é o Messias. Quando eu percebo também Pedro, no capítulo 10 de Atos, você vê que Pedro ele está tendo uma resistência à pregação do Evangelho para os gentios, para aqueles que não faziam parte do povo de Israel, os judeus. E aí então, ele com essa resistência, Deus revela a ele que é necessário pregar aos gentios, e em seguida você tem a conversão de Cornélio. Quanto antes do Evangelho alcançar aqueles que o ouvem, ele alcança primeiro o mensageiro. Uma segunda verdade bíblica é que quanto maior o impacto do Evangelho no mensageiro, maior é o poder de influência do mensageiro naqueles que escutam. Quanto maior o impacto do Evangelho na minha vida e na sua vida, maior é o poder e a influência na vida de outras pessoas. Quanto mais o seu coração bate por causa do Evangelho, quanto mais os seus olhos brilham quanto ao Evangelho, maior é o seu poder de influência a respeito de outras pessoas. Com relação ao Evangelho também, a terceira verdade bíblica é a seguinte: o anúncio do Evangelho não é meramente um conjunto de informação, mas é um testemunho de experiências vividas. Nós podemos escrever teses a respeito do Evangelho. Nós podemos ler muitos livros a respeito do Evangelho.
Nós podemos falar e saber de cor e salteado o que significa o Evangelho. Mas o Evangelho não é um conjunto de informação, mas é experiência vivida. E eu retorno a fazer a minha pergunta a você. O quanto as nossas vidas, igrejas e ministérios refletem a nossa confiança exclusiva e absoluta no Evangelho. A mensagem de que eu e você, nós estávamos separados de Deus. E Deus, por um momento na história, decidiu nos reconciliar com Ele. Entrando no mundo, entrando na nossa história, através de Jesus. Vivendo como homem perfeito, sem nenhum pecado. Porém, é morto numa cruz. Mas Ele ressuscita para te dar vida. O quanto essa mensagem tem preenchido as nossas vidas. Eu acredito que o problema a respeito disso é que, na maioria das vezes, quanto mais nós vamos escutando a mensagem do Evangelho, nosso coração ele vai ficando cauterizado, ao ponto de que nós não somos tão impactados com essa mensagem ao longo da nossa caminhada cristã. E eu acredito que é aí que está o problema. E eu gostaria de exemplificar da seguinte forma. Quando eu trabalhava na congregação de Pirituba, que eu trabalhava junto com o pastor Alexandre lá, eu me lembro que o pessoal de Itararé, eles tinham a mania de fazer uma trilha lá em Pirituba, porque lá tinha lugares que eram extremamente belos. E a gente ia fazer a trilha lá, todo mundo, a igreja de Itararé ia em peso. E quando a gente chegava lá, a gente começava a subir as montanhas, assim, e começava a ver toda aquela visão de cachoeiras, rios, árvores. Uma coisa linda. E eu lembro que os jovens, quando eles chegavam lá, eles ficavam, uau, isso é fantástico. Mas quando a gente olhava para as crianças que estavam acostumadas a nadar na cachoeira todo dia, a subir aqueles montes todos os dias, eles olhavam para aquilo e faziam, nem aí para isso. Isso é normal, isso é comum. Às vezes a gente faz isso com o Evangelho também. O fato de que Deus nos ama, às vezes nos faz pensar, isso é comum, isso é normal, Deus me amar. Mas quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que Deus, quando Ele entra na nossa história, Ele nos convida a participar da mesa junto com Ele. E nos chama de filho. E deseja participar de um relacionamento com Ele. Para mim, não tem texto melhor para expressar isso do que esse texto que eu li. Lucas capítulo 15, quando você olha para os primeiros versículos, você percebe que Jesus, aproximam-se de Jesus publicanos e pecadores. Publicanos, aqueles que cobravam impostos altos do povo dos judeus, e os pecadores, que poderiam ser qualquer coisa que as pessoas da sociedade julgavam como pecadores. E Jesus, quando Ele senta para comer junto com esses homens e, quem sabe, mulheres, Jesus, Ele está ali naquele momento, e aí então chegam os fariseus e os escribas, os religiosos da época. Eles olham aquela situação e logo eles dizem, quem é este que está comendo que recebe pecadores e come com eles? Ou seja, tem um relacionamento com eles, porque mesa na Bíblia significa relacionamento, significa comunhão. Então eles ficam indignados. E Jesus passa a contar 3 parábolas. A primeira parábola é de um pastor de ovelhas que tem 100 ovelhas, perde uma ovelha e ele fica doido para achar essa ovelha. E ele faz de tudo para achar essa ovelha. E ele vai e encontra. E quando ele encontra essa ovelha, o que ele faz? Festa. Festa. Ele chama os amigos, chama a vizinhança e vamos fazer festa. Você vê a segunda parábola, que é a partir do versículo 8 até o versículo 10. Você vê que é uma mulher que tem 10 moedas, 10 dracmas, e ela perde uma dracma. Ela põe a casa de ponta cabeça para achar aquela moeda. E quando ela encontra aquela moeda, o que ela faz? Festa. Festa.
Ela chama os vizinhos, ela chama os amigos, chama os parentes e tem festa. No versículo 11 você percebe uma história que nós gostamos sempre de dizer, a história do filho pródigo. Mas eu gostaria de mostrar essa história que eu diria que é a respeito de um pai gracioso e seus 2 filhos problemáticos. Um pai que tem muita graça e os seus 2 filhos que têm muitos problemas. Você percebe que certo homem então tinha 2 filhos. O filho mais moço, filho mais jovem, ele chega para o pai e diz: pai, eu gostaria que o senhor fizesse um negócio. O pai disposto diz ao filho: o que, filho? Ele diz: olha, eu gostaria que o senhor pegasse a minha herança. Quando o senhor for morrer, o senhor vai deixar uma herança e eu quero receber ela agora. Em outras palavras, o filho está falando assim: pai, na verdade eu gostaria muito que o senhor morresse. Mas já que não tem jeito, tem como só me dar a herança? Que vai ficar tudo bem. E aí então, isso é chocante. É chocante. Porque um filho nessa época, aqui era... Para você entender o tamanho da autoridade de um pai, aqui nessa época, um filho, ele poderia casar, mas mesmo assim, ele estava sobre a autoridade do pai. Mesmo assim, o pai era aquele que comandava toda a família. É um contexto patriarcal. E aí então, quando você percebe que esse pai aqui recebe esse pedido chocante, ele poderia muito bem chamar o filho, chamar outras pessoas e falar assim: olha, meu filho está desrespeitando a mim, então apedreja meu filho. E sabe o que é mais surpreendente nesse negócio? É que o pai dá a propriedade. Que o pai reparte os haveres. Ele reparte os haveres. E aí então, o filho, ele vai embora. E diz o texto, se você continuar comigo aí no versículo 3, que passando muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, pegou a sua grana e partiu para uma terra distante. Terra distante significa que é um lugar muito diferente da casa do pai. Significa que na terra distante é completamente diferente a maneira de viver, a maneira de pensar e a maneira de agir comparada à casa do pai. Aquilo que é considerado sagrado na casa do pai não é considerado em terras distantes. E é nesse lugar que o filho está indo. E quando ele chega lá, dinheiro é bom, mas dinheiro acaba. E quando o dinheiro acaba, a cinta aperta, aquele filho começa a sofrer. Ele começa a passar fome. Então ele tem que trabalhar. E quando ele começa a trabalhar, ele vai para trabalhar junto com os porcos. Tratar dos porcos. E o interessante é que ele não tem vontade de comer a carne do porco. Ele imagina: nossa, imagina esse porquinho aqui frito. Não, não é isso que ele imagina. Porque isso já era vergonha para o judeu. Mas o que ele tem vontade é comer a comida dos porcos. O que é muito pior. Muito pior. E esse filho, então, para você ver a que ponto ele chegou. E quando ele está nessa situação, ele pensa: na casa do meu pai há fartura. Na casa do meu pai eu não estaria passando por isso. Então eu vou voltar para a casa do meu pai. E eu vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Então, me trata como um dos seus trabalhadores. Me trata como um dos seus trabalhadores. E aí, o que esse filho faz? Ele vai embora. E eu imagino esse filho, ele com esse discurso pronto e decorado. E porque o processo, lembra que ele estava em terras distantes, e para chegar na casa do pai, deve ter demorado um tempo. E ele acordava pela manhã e pegava o discurso e: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. E aí ele chegava na hora do almoço, ele lembrava que tinha que comer, e ele pensava: pai, eu vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O que esse texto me ensina até agora? Que existem
2 modos de buscar a felicidade. O primeiro filho revela um modo de buscar a felicidade. O primeiro modo é o modo da autodescoberta. O irmão mais novo representa um caminho no qual nós estamos sempre acostumados a ouvir pessoas dizendo: siga teu próprio coração. Siga o teu coração. Busque a sua satisfação, a sua alegria, a sua autodescoberta. Esse filho, ele representa muito bem um filho que desejava uma busca intensa por algo distante. Distante. E isso é muito real porque eu diria que nós, seres humanos, nós vivemos uma busca intensa desde quando nós nascemos. Quando crianças, nós vivemos uma busca pelo amor, uma busca por amor dos nossos pais. Ou, ora, tentando fazer e corresponder às expectativas de nossos pais. E vocês que são pais vão saber mais do que eu estou falando quando seu filho chega para você e diz: ó pai, o desenho que eu fiz. E você simplesmente tem que dar um sorriso e dizer: nossa filho, que lindo. Ou então, quando os filhos fazem algo que a gente não quer, para simplesmente chamar atenção. Por quê? Porque, na verdade, a gente nasce já com o desejo de ser amado. Ser amado. Mas essa busca intensa, ela não para por aí. Quando nós nos tornamos adolescentes, nós desejamos intensamente buscar em nossas amizades, na rua, na escola. Nós começamos a agir de determinada maneira, nós começamos a pensar de determinada forma, a fazer determinadas coisas. Por quê? Porque nós desejamos ser aceitos, consequentemente ser amados. Amados. Tornando-nos adultos, esse desejo e essa busca não acaba. Eu penso, um dia eu vou encontrar alguém que eu vou viver a vida toda junto com ela. E essa pessoa, ela vai preencher aquilo que está dentro de mim. Ela vai me amar tanto, mas tanto, que isso vai se tornar algo, a minha satisfação. Mas aí então você casa, e aquela pessoa que você casou, ela não tem tudo para oferecer para você. Passa o tempo, as pessoas chegam para você e dizem: mas quando chegar os filhos, e os filhos nascem, os filhos crescem. E as pessoas dizem: quando os filhos entrarem numa faculdade, e os filhos entram na faculdade. Não, quando seus filhos se casar, e os filhos se casam. Não, quando você tiver netos, e você tem netos. E a busca por amor não para, não para. Mas eu diria que quando nós continuamos nessa busca e nós não percebemos, nós não conseguimos encontrar esse amor, nós entramos numa disfunção na vida do cristão. Do desejo de ser amado, nós pensamos: se pelo menos então as pessoas não me amam da maneira que eu quero que elas me amem, então que no mínimo elas me admirem. E eu começo então numa busca e vivendo numa mentira ao ponto de que eu preciso que as pessoas me admirem. Me admirem. Se elas não me amam, que pelo menos elas me admirem. E aí então nós começamos uma busca por ser admirados. Uma busca por sucesso profissional. Uma busca por sucesso financeiro. Uma vontade louca de entrar numa faculdade e mergulhar logo depois no mestrado ou quem sabe um doutorado. Uma beleza física. E então eu vou para a academia para ter tanquinho. Tudo isso para as pessoas me admirar. Me admirar. E eu diria que a partir desse momento, então, se eu não consigo admiração, porque aquele que admira, ele simplesmente consome, ele não ama. Eu diria que nessa continuação você percebe que partir da admiração vem: se as pessoas não me amam, se elas também não me admiram, que então elas me respeitem. E por isso você encontra líderes de empresas que oprimem os funcionários porque, na verdade, eles desejam poder e respeito. Porque lá no fundo,
eles desejam ser amados. Mas eu diria para você que essa busca em terras distantes, nunca vai te preencher. Nunca vai te preencher. E eu volto para o meu texto. O filho, quando ele chega na casa do pai, eu imagino aquele filho sujo, mal vestido, não conseguindo andar direito. Ele de longe vem caminhando. E ele começa a olhar para as coisas e começa a ver que as coisas são familiares. Mas lá do fundo ele enxerga um senhor. E aquele senhor, ele firma um pouco o olho assim, e ele vê que aquele senhor se parece com o pai dele. E aquele senhor também, ele firma o olho para o filho. E ele enxerga o filho que ele estava esperando. E o senhor começa a caminhar com mais velocidade, ao ponto que ele começa a correr. E se eu fosse esse filho, eu começaria a pensar, agora eu estou perdido. Eu gastei todo o dinheiro do meu pai. Eu acabei com a vida dele. Eu fui embora, eu abandonei, eu não quis mais saber dele. Mas aí então o pai corre mais. Chega diante do filho e ele faz o quê? O que ele faz? Faz o quê? Ele abraça. O que mais? Ele beija. Ele beija o filho. Sabe por que o pai faz isso? Porque o verdadeiro amor do pai, o verdadeiro amor, a gente encontra na casa do pai. O verdadeiro amor que a gente tanto procura em terras distantes, com autodescobertas, a gente encontra nos braços e no beijo do pai. Do pai. E esse pai, o filho chega com um discurso decorado e diz: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai nem leva em consideração o discurso do filho. Ele simplesmente chama um dos servos e diz: vem aqui. Busca para mim a melhor roupa. A melhor roupa. Qual era a melhor roupa? A roupa do pai. Porque esse é meu filho, ele faz parte da família. Busca também um anel e põe no dedo dele, porque um anel representa que ele é parte dessa família. Também faz o seguinte: busca sandálias e põe nos pés dele, porque escravo anda descalço e dono da casa anda de pés calçados. Faz o seguinte também: mata um novilho cevado, o melhor gado, porque vai ter churrasco hoje aqui em casa. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A pergunta que eu gostaria de fazer para você é a seguinte: aonde você tem encontrado e aonde você tem buscado o amor? Você tem buscado o amor em terras distantes, em lugares finitos, em lugares que não pode te dar o preenchimento que existe, comparado ao tamanho do vazio que existe no seu coração? Saiba de uma coisa: na casa do Pai há amor, e um amor gracioso que preenche totalmente o nosso coração. O amor de Deus, ele é do tamanho do vazio que encontra no seu coração. Não busque amor em terras distantes. Não acabe com sua vida. Saiba que o Pai está te esperando com os braços abertos. Ou melhor, Ele vai te encontrar com os braços abertos. Sabe por quê? Porque Ele entrou na sua história através de Cristo Jesus. A maneira como o Pai o abraçou homens e mulheres que buscavam amor foi numa cruz, sofrendo dores nos quais eu e você não conseguiríamos suportar. Sabe por quê? Porque Ele resolveu manifestar a glória dEle, te amando. Te amando. Bom,
Meu texto ele continua porque eu disse que esse pai tem 2 filhos. O segundo filho, quando ele chega nessa história, ele chega na casa e ele percebe a dança, a festa está acontecendo, a música está alta. O cheiro do churrasco dá para se sentir de longe. E aí então o filho, ele simplesmente chama um dos servos da casa e ele diz: Ei, o que está acontecendo aí? E o servo diz: Olha, teu irmão voltou. Ele diz: O quê? Meu irmão voltou? Chama meu pai. E aí então ele chama o pai. E o pai, quando chega lá, o filho diz: O que está acontecendo aqui? Eu sempre te obedeci. Se o Senhor mandava eu ir arar o campo, eu ia. Se o Senhor mandava eu ir cuidar do gado, eu estava lá. Se o Senhor mandava eu ir colher algumas frutas, eu fazia. Eu sempre te obedeci. E o Senhor nunca sequer deu nem um cabrito, o mais pequenininho do bando, para eu poder fazer uma festa com os meus amigos. Esse filho estava indignado. Se você é o irmão mais velho, quantos aqui são irmãos, tem irmãos mais novos e são os mais velhos? Eu sou. Tem bastante aqui. E tem bastante também irmão mais novo aqui também. O irmão mais velho, eu me lembro que chegou um aniversário do meu aniversário e eu queria ganhar um videogame. Era um PlayStation 1, né? Já está no 4. E eu queria ganhar esse videogame. E meu pai falou assim: Olha, se você for um bom filho, você vai ganhar. E eu, por muito interesse, falei: Então eu vou ganhar. Essa é a minha meta. E eu obedecia meu pai. Eu limpava, eu arrumava a cama. Se a mãe falava: Varre alguma coisa, na hora eu falava: Não. Mas ela falava: Olha o videogame. Aí eu ia correndo varrer. E eu obedeci meu pai. Só que meu pai, quando chegou no meu aniversário, ele não tinha condição para me dar. E ele não me deu. Eu não lembro o que ele me deu, presente, mas ele não me deu o videogame. E meu aniversário é em março. Em maio é aniversário do meu irmão. E você deve imaginar o que aconteceu. Meu irmão fez aniversário, mas a condição do meu pai igual a um videogame para o meu irmão. Resultado, filho mais velho revoltado. Eu lembro que eu fiquei irado com meu pai. Irado. Ao ponto de que ele e meu irmão estavam lá se divertindo, abrindo o brinquedo, jogando videogame, e eu longe. E aí então, meu pai fala: Vem brincar com a gente. E eu: Não quero. Porque esse é o resultado do irmão mais velho quando o filho mais novo recebe algo. E quando filhos mais velhos não conhecem o pai. Bom, aqui esse filho mais velho acontece algo muito parecido. Muito parecido. Esse filho, ele não conhecia o pai de forma alguma. De forma alguma. O pai estava alegre porque o filho mais novo voltou para casa. O pai estava feliz e ele fez até uma festa na casa. Mas o filho mais velho não conhece o pai. Esse filho mais velho, ele está perdido na casa do pai. Na casa do pai. Eu disse para vocês que existem 2 caminhos para alcançar a felicidade. Para buscar a felicidade. Primeiro caminho, autodescoberta. Segundo caminho, conformidade moral. Esse filho, o caminho para ele alcançar a felicidade dele era obedecendo o pai, de maneira vazia,
de maneira vazia. E aí que está o problema. O problema não é obedecer o Pai. O problema é obedecer o Pai de maneira vazia. Essa é a forma como os fariseus e os escribas obedeciam a Deus. Na maioria deles. Eles obedeciam a Deus de maneira vazia. Eles estavam preocupados com as regras, eles estavam preocupados com as formas, e eles acreditavam que se eles fizessem isso para Deus, Deus os aceitaria e eles viveriam junto com Deus. Mas o caminho de Deus é totalmente diferente desse. O caminho de Deus é que nós fomos amados por Deus, consequentemente eu obedeço a Deus. E dessa forma eu sou cheio de Deus, e por isso eu obedeço. Uma obediência vazia é mais ou menos a seguinte. Conta-se a história de que uma criança, ela não parava quieta no culto. E aí então o pastor pregando na frente, e a criança, ela toda hora ficava de pé na cadeira. E aí a mãe dela pegava, puxava para baixo. E aí ela de novo se colocava em pé. E a criança, e a mãe ia lá e puxava de novo, e ela sentava. Ela se colocava em pé, a mãe puxava. Até que a mãe foi lá e deu um beliscão na criança. E mãe crente também faz isso. Deu um beliscão nela. E ela pegou e sentou. Mas em seguida ela olhou para a mãe assim e ela disse: mãe, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Obediência vazia é assim. Por fora, a gente está aqui. Por fora, nós lemos as Escrituras. Por fora, a gente ora. Por fora, eu ajudo os pobres. Por fora, eu faço missões. Por fora, eu falo de Jesus. Por fora, eu vivo aqui. Mas por dentro, eu estou a quilômetros de distância. Sabe por quê? Porque nós podemos estar perdidos na casa do Pai. Esse filho, ele busca isso. Ele busca a obediência no Pai de maneira egoísta. Ele busca uma obediência no Pai para agradar a Ele mesmo. Ele busca uma obediência no Pai para poder chegar diante do Pai e apontar o dedo na cara do Pai e dizer: eu te obedeci. Eu fiz isso para o Senhor. Não por amor ao Pai. Não por amor ao Pai. E não pelo amor do Pai por Ele. Bom, quando eu olho para esses dois filhos, eu percebo que eu encontro também muitos irmãos mais novos, mas eu também encontro muitos irmãos mais velhos. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você é a seguinte: você tem buscado uma conformidade moral que te leve para longe de Deus? Em outras palavras, você está perdido na casa do Pai? Saiba de uma coisa, que o Pai tem a dizer para nós é a seguinte. Olha comigo aí o versículo 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Meu filho, tudo que é meu é teu. É teu. A gente precisa ter a consciência de que o Pai e o Evangelho não é apenas para começar a espiritualidade cristã. Não é apenas para pessoas que você diz, eles estão buscando o amor em terras distantes. Mas é para pessoas que estão vivendo, escutando essa mensagem todos os dias. O Evangelho também é para pessoas que vivem debaixo do teto da igreja todos os dias. Porque eu preciso me lembrar do fato de que Deus me ama e de que eu um dia estava separado dele.
E por isso então eu quero viver junto com Ele, porque realmente foi Ele que me salvou. A gente precisa dessa mensagem todos os dias. Todos os dias. Ela não é apenas o começo, mas ela é o continuar da vida cristã. O continuar. Sabe qual é o problema desses dois irmãos? O primeiro problema, eu diria, é que eles desejavam as coisas do Pai, mas eles não desejavam o Pai. Eles desejavam as coisas que o Pai tinha para oferecer a eles, mas eles não desejavam o Pai. Eu me lembro de Moisés. Moisés, num certo momento, o povo começa a pecar volta a pecar contra Deus, lá no deserto. E aí então, Deus ele diz assim, olha, Moisés, eu vou destruir esse povo, porque eu não suporto mais esse povo. E aí então, Moisés diz a Deus, não, Deus, o Senhor prometeu que nem ia destruir e tal. E Deus diz, não, eu não vou destruir, mas eu vou fazer o seguinte então, Moisés. Eu vou mandar um anjo, um anjão, o melhor anjo que tem aqui no céu. E vou mandar para ficar junto com vocês, e tudo que o povo precisar, vocês vão ter. Tudo. Se vocês tiverem fome, o anjo vai dar água para vocês beberem. Se vocês tiverem, vai dar comida para vocês comerem. Se vocês tiverem sede, o anjo dará água para vocês. E Moisés, qual é a resposta dele? Não. Deus, eu não dou um passo daqui se o Senhor não for comigo. Se o Senhor não for comigo. Sabe por quê? Porque Moisés ele desejava muito mais a presença de Deus do que as bênçãos de Deus. Moisés ele desejava muito mais Deus do que qualquer bênção que Deus poderia dar. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para você é a seguinte: se Deus chegasse para você hoje e falasse assim, olha, qual é o teu maior sonho? E você diria, olha, meu maior sonho é ter dinheiro, meu maior sonho é ter um carro, meu maior sonho é fazer uma faculdade, meu maior sonho é fazer alguma coisa na minha família. Se você perguntasse isso para Deus e você respondesse para Deus, meu maior sonho é esse, Deus. E Deus dissesse para você, então tudo bem, eu vou fazer isso. Eu vou fazer. E aí você fica feliz. E Deus diz, mas porém, eu não vou estar com você. A minha pergunta é, o que você faria? O que você faria? Muitos de nós desejaríamos mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus. Isso é um sinal que nós podemos estar perdidos em terras distantes ou perdidos na casa do Pai. Uma segunda coisa é que o filho mais novo e o filho mais velho, eles não sentiam segurança no amor do Pai por eles. Eles não sentiam segurança nenhuma no amor do Pai. Esse pai, ele não só expressou amor ao filho mais novo quando ele voltou, mas ele expressou amor ao filho mais novo fazendo o desejo dele. Ele não expressou amor ao filho mais velho, não só quando ele convidou o filho mais velho para entrar, para participar da festa, mas quando ele chega para o filho e diz, olha filho, sempre tudo que foi meu é teu também. Mas esses dois filhos não tinham segurança nenhuma no amor do pai. Nós precisamos ter segurança no amor do Pai. Segurança no amor do Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz que o Espírito ele testifica de que nós somos chamados de filhos de Deus. Filhos de Deus. Quando eu penso a respeito da segurança do amor do Pai, eu me lembro de Jesus, nas duas ocasiões nas quais mostram que realmente Jesus ele tinha segurança no amor do Pai. Quando você olha o batismo de Jesus, você percebe que Jesus ele foi batizado, e aí então diz o texto que os céus se rasgam, e o Espírito desce como pomba sobre ele. E aí vem uma voz do céu que diz, este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Uma voz ecoa da eternidade dizendo que Jesus Cristo é o Filho amado do Pai. Detalhe, Jesus não havia feito nenhum discípulo até então.
Jesus não tinha multiplicado nenhum pão e nenhum peixe. Jesus não havia feito nenhum milagre. Jesus não tinha feito nada comparado ao seu ministério. Mas mesmo assim o Pai diz: este é meu filho amado, em quem eu tenho meu prazer. Como eu posso aplicar isso para a minha vida é que não importa o que você tenha feito no passado, não importa o que você está fazendo hoje, se você parar um pouco para pensar, eu acredito que o Espírito Santo de Deus, ele vai testificar no seu coração dizendo: tu és meu filho amado, meu filho amado. Numa segunda ocasião, é quando Jesus ele está no Monte da Transfiguração. E aí então Jesus ele começa a brilhar, começa a refletir, ele está junto com Pedro, Tiago, João. E aí então e aí os discípulos então escutam uma voz do céu que diz: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Detalhe, depois disso Jesus Cristo estava indo para Jerusalém, local onde os seus discípulos iriam abandonar ele. As pessoas que estavam, a multidão que estava em volta dele iriam deixar ele de lado. Pessoas iriam fazer ele sofrer. Mas a questão é que o que move Jesus não são as circunstâncias, mas é o amor do Pai por ele. As nossas vidas também são assim. O que move a nossa vida não é as circunstâncias das nossas vidas, mas é a segurança no amor do Pai. Filhos mais velhos, eles podem chegar diante do Pai e dizer: eu te obedeci, e o Senhor tem que fazer o meu sofrimento parar. Mas verdadeiros filhos de Deus, eles chegam diante do Pai e dizem: eu estou sofrendo, o Senhor sabe do meu sofrimento, mas que seja feita a sua vontade para glorificar o seu nome. Porque a minha segurança está no seu amor por mim. E isso me basta. Me basta. Eu gostaria que você pensasse a respeito disso. Eu gostaria que você pensasse a respeito do seu relacionamento com o Pai. Talvez hoje você esteja buscando amor em terras distantes e vivendo longe da casa do Pai. Como também você pode estar perdido na casa do Pai. Perdido na casa do Pai. E eu volto a fazer a minha pergunta a você. Primeira pergunta: será que o Evangelho tem preenchido o nosso coração de maneira exclusiva e absoluta? Será que o amor de Deus por mim tem movido o meu coração a viver a minha vida cada dia mais perto de Deus? Tem movido o meu coração a viver junto com a minha família e desejar que a minha família glorifique a Deus cada dia mais? Será que o amor de Deus por mim tem movido essa igreja a buscar cada dia mais a vontade de Deus e viver debaixo dessa graça? Será? Por isso, nesse instante, eu convido você a fechar os seus olhos. E eu gostaria que você tivesse um tempo para conversar com Deus a respeito do seu relacionamento com o Pai. E saiba de uma coisa: o preço em que Cristo pagou para te amar não foi pequeno, não foi baixo. Foi o próprio Pai entregando o seu Filho para morrer por você numa cruz e te trazer de volta para a casa do Pai. Ore diante de Deus. Ó Deus, eu não conheço ninguém que está aqui, ó Pai. Mas o Senhor conhece cada um que está aqui. E ó Deus, com
a sua consciência, ó Pai, o Senhor saiba, ó Deus, quem o Senhor trouxe na sua casa hoje, para saber, ó Deus, que o Senhor ainda os ama, ó Deus. E em nome de Jesus Cristo eu peço que o Senhor nessa noite esteja nos trazendo de volta a essa casa, ó Pai. Nos trazendo, ó Deus, de volta para o braço do Pai. Braços, ó Deus, onde a gente encontra amor, alegria, ó Pai, bondade, esperança. Braços, ó Deus, que não nos deixam cair em momentos difíceis, ó Deus. Braços, ó Pai, que nos sustentam a viver uma vida junto com o Senhor. Ó Deus, nos faça experimentar mais o Teu amor e a Tua graça. Nos dê, ó Deus, cada dia mais o prazer, ó Deus, e a satisfação no Evangelho do Senhor, ó Pai. Nos dê, ó Deus, cada dia mais uma vontade de viver diante do Senhor, com a consciência, ó Deus, de que realmente o Senhor nos amou muito naquela cruz, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu peço que o Senhor fortaleça a Tua igreja, com a visão, ó Pai, de que cada dia mais nós precisamos do Evangelho. Porque quando nós somos impactados com o Evangelho, ó Pai, nós buscamos o Senhor cada dia mais em oração. Nós buscamos o Senhor cada dia mais em intimidade, lendo a Tua palavra, ó Pai. Nós buscamos, ó Deus, o Senhor cada dia mais, contando, ó Deus, para pessoas, aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Por isso, ó Deus, fortaleça a Tua igreja através do Evangelho. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro ao Senhor, pedindo que o Senhor abrace aqueles que buscam amor em terras distantes. E abrace, ó Pai, aqueles que estão perdidos na sua casa. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro. Amém, Pai.